todos bem-vindos à nossa aula de Primeiros Socorros. Eu sou a professora Lohana e eu estarei ministrando essa aula para o curso técnico de segurança do trabalho do Instituto Monte Oreb. No decorrer da nossa aula, caso surja alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato conosco, certo? Então vamos lá dar início à nossa aula. Primeiros Socorros, um assunto extremamente importante. Por que Primeiros Socorros é tão importante, né? Porque a gente pode se deparar com uma situação no nosso dia a dia, né? Uma situação no qual a gente precise ajudar uma vítima, né? Que esteja passando por algum acidente ou alguma situação. E você aplicando corretamente as medidas de primeiros socorros, você pode estar salvando uma vida. Você não precisa necessariamente ser um profissional de saúde para você estar salvando uma pessoa ou para você estar ajudando. Não é necessário. Você sabendo o procedimento básico de primeiros socorros, você já vai estar salvando uma vida. E o que ocorre? A gente pode se deparar com situações de emergência em vários locais, né? Como, por exemplo, no nosso trabalho, no dia a dia, até dentro de casa, né? Como assim dentro de casa? Um exemplo simples. Às vezes você está na sua casa e um familiar seu, almoçando, acaba se engasgando, né? O que você tem que fazer? Você vai aplicar um procedimento de primeiros socorros. Então, é na nossa rotina, no nosso dia a dia, que é necessário, que às vezes a gente precisa utilizar os primeiros socorros. Por isso que é tão importante, né? Então, vamos lá começar falando de primeiros socorros. Antes da gente entrar no assunto, a gente tem que saber a definição. O que é primeiros socorros, né? Então, primeiros socorros são procedimentos de emergência que devem ser aplicados a uma pessoa em perigo de vida, visando manter seus sinais vitais e evitando seu agravamento, bem como seu conforto, até que ela receba uma assistência definitiva. Então, o conceito ele já é autoexplicativo, né? Como ele fala, vão ser aplicadas medidas a uma pessoa em perigo. Então, a pessoa ela sofreu algum acidente ou aconteceu alguma coisa com a vítima, né? E o que você vai fazer? Você vai fazer procedimentos de emergência para manter os sinais vitais e evitar o agravamento, né? Quando aqui fala manter os sinais vitais, o que são esses sinais vitais? São sinais que a gente necessita para sobreviver, como, por exemplo, respiração, os batimentos, né? A circulação sanguínea. Então, esses são os nossos sinais vitais. Então, quando a gente vai aplicar medidas de primeiros socorros, é no intuito de manter seus sinais vitais, que é o mais importante, né? Para o ser humano, são os sinais vitais. Sem eles, a gente não consegue manter consciente. Por isso que é tão importante. Então, no decorrer da nossa aula, a gente vai estar vendo quais são os procedimentos que a gente faz para manter esses sinais vitais, né? Então, como aqui fala, manter os sinais vitais e evitar o agravamento, bem como o seu conforto, né? Então, tem situações que a gente consegue solucionar o problema. Porém, tem outras situações que não vai ter como, que a gente vai ter que chamar uma assistência definitiva, né? Que no caso o SAMU, os bombeiros. Então, quando a gente consegue resolver o problema, como por exemplo, você está em casa, uma pessoa se engasga, você conseguiu fazer a manobra para ela desengasgar, tudo certo. Se ela continuou bem, você não precisa chamar assistência, né? Mas tem situações que não, tem situações que a gente só consegue evitar que a situação da pessoa se agrave, né? Aí é necessário chamar uma assistência definitiva. Então, esse é o conceito de primeiros socorros. Aqui a gente tem o fluxo de ações. O que é esse fluxo de ações? É o que a gente vai ver na nossa aula, né? Como funcionam os primeiros socorros, o procedimento, né? Quando aqui a gente fala de fluxo de ações, é porque quando a gente vai aplicar os procedimentos de primeiros socorros, a gente tem que ter as etapas. Não é simplesmente você chegar e aplicar suas manobras. Não, você tem que saber como você vai aplicar e a maneira correta, né? Até para não colocar a sua vida em risco. Então, por isso que tem esse fluxo de ações, que é o que a gente vai ver na nossa aula. Aí, por exemplo, o primeiro tópico do fluxo de ações, verificar a segurança do local. A gente vai ver mais detalhado, né? Verificar a segurança do local é muito importante, né?
tem que verificar se o local está seguro para você estar aplicando os procedimentos corretos. Aí aqui diz se a vítima não responde, se ela não responder, o procedimento que deve ser tomado, né? E a verificação do pulso e da respiração, se o pulso está normal, se não está normal, se está sem pulso, o procedimento a ser feito. Então, esse fluxo é o que a gente vai ver na nossa aula, certo? Aí aqui, como a gente viu no fluxo, o primeiro tópico é o dimensionamento da cena, né? Aí aqui diz o seguinte: antes de se iniciar o atendimento, é de fundamental importância que o socorrista faça a correta análise do local do acidente, a fim de identificar o número de vítimas, os possíveis riscos, garantindo a sua segurança e a das vítimas, né? De forma alguma, o socorrista responsável pelas ações de primeiros socorros deve se expor ao risco, com chance de se tornar uma vítima. Então, imagina só que aconteceu um acidente, você está dirigindo, você presencia um acidente em uma BR. Você para seu carro e vai rapidamente ajudar a vítima, né? Seu intuito é ajudar. Mas se você não verificar a situação, não verificar a cena, você pode ser mais uma vítima, né? E o intuito não é esse. O intuito não é você se tornar uma vítima. O intuito é você ajudar a vítima. Então, por isso que é tão importante a gente fazer essa análise da cena. Por isso que no fluxograma, ele fala no fluxo da cena, do procedimento, né, das ações, ele é o primeiro tópico, que é o dimensionamento da cena, né? A gente tem que verificar a cena. Aqui a gente tem uma imagem de um acidente, né? Esse carro bateu num poste e aí tem as pessoas, aqui tem uma pessoa acidentada, outra pessoa pedindo socorro e o socorro chegando, né? A gente verifica essa cena aqui. Observe que o carro ele bateu no poste. Imagina que você esteja passando naquele local do acidente e presencie essa cena. Você pode ir imediatamente ajudar as pessoas que estão dentro do carro, né? Só que você pode correr riscos, como por exemplo, se o poste ele chegar a cair, né? Você pode sofrer um acidente, ou se esse fio de energia chegue a cair em cima do carro também, ou o risco de explosão. Então tem que verificar toda a cena, não é apenas chegar e querer ajudar, não. Você tem que verificar a cena, verificar todo o procedimento, todo o local do acidente para iniciar os procedimentos necessários, né? Então aqui nessa imagem aqui, como a gente viu, aqui tem um acidentado. Qual o primeiro passo que teria que ser feito nesse caso aqui? Observem que a gente está verificando que tem um acidente com energia. Então, se o socorrista for diretamente mexer nesse carro e tiver algum fio aqui no carro, ele pode correr o risco de de levar um choque, enfim, né? Então, ele não pode simplesmente chegar e mexer nesse veículo. Ele tem que ligar para a companhia elétrica para verificar como é feito, se podem desligar a energia daquele local, para ele poder realizar os primeiros socorros, né? Porque a vida dele também está em risco, como a gente viu anteriormente. Em hipótese alguma, a vida do socorrista pode ser colocada em risco, né? Então, por isso que é tão importante, e é o primeiro tópico, que é o dimensionamento da cena. Aí essa é a cena do acidente, né? Então aqui, por exemplo, desligou a energia, né? Verificou se não está ocorrendo um vazamento, aí sim ele pode ajudar a vítima, né? Porque a cena já está segura. Só que tem outro ponto importante, a sinalização. Tem que ser feita a sinalização adequada, né? Imagina se a pessoa está aqui ajudando, já fez todo o procedimento, né? Está ajudando a vítima e de repente vem outro veículo em alta velocidade, né? Olha o risco que tem de envolver mais pessoas no acidente. Então, tem que ser sinalizado. Observem que esse rapaz aqui, ele está sinalizando o acidente, né? E outra coisa muito importante também, a observação da cena, no dimensionamento da cena, são os curiosos, né? Então, quando a gente tem curioso, é importante a gente falar, não fique perto, até porque esse curioso pode virar uma vítima, dependendo da situação, e também pode atrapalhar os procedimentos, né? Então, essa daqui é a avaliação da cena.
Aí agora a gente vai falar dos sinais vitais. O que são esses sinais vitais? Sinais vitais são aqueles que indicam a existência de vida, como eu tinha dito. Se você não tem sinais vitais, não tem vida. O sinal vital é essencial para a vida, né? São reflexos ou indícios que permitem concluir sobre o estado geral de uma pessoa. Então, você vai saber o estado da pessoa, se ela está em estado grave ou não, de acordo com os sinais vitais. Aí aqui fala, os sinais vitais sobre o funcionamento do corpo humano que devem ser compreendidos e conhecidos são... Aí os sinais vitais são temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. Então, são esses os sinais vitais que são verificados quando você vai prestar os primeiros socorros, né? São sinais que você tem que verificar para saber a consciência da pessoa, a gravidade, né? Como ajudar. Então, são esses os sinais vitais. Aí aqui, a gente vai falar da temperatura, né? O que é a temperatura? A temperatura reflete o balanceamento entre o calor produzido e o calor perdido pelo corpo. Então, é esse balanceamento. O corpo ele recebe calor e ele perde calor. Mas ele tem que manter aquela temperatura, né? Então, essa é a temperatura. Aí aqui, a gente sofre variações de temperatura. Porém, tem um limite que você pode sofrer essa variação de temperatura. Como, por exemplo, aqui nessa imagem. Observe que a gente tem o estado térmico e a temperatura. A gente tem o primeiro, é o subnormal, né? É uma temperatura abaixo do normal. E a temperatura é entre 34 e 36 graus. Temos a temperatura normal, que é a nossa temperatura mesmo, que é de 36 a 37 graus. Temos o estado febril, que é de 37 a 38 graus. A febre, né? Já é considerado febre entre 38 e 39 graus. E febre alta, 39 e 40. E acima de 40, febre muito alta, né? Que já é bem grave, no caso da febre muito alta. Então, essa é a temperatura e a variação de temperatura que o corpo atinge, né? E aqui, o que é cada tópico? Então, esse é o sinal vital, que é a temperatura. O próximo sinal vital é a respiração. Aí aqui diz o seguinte, a finalidade é a troca gasosa entre o sangue e o ar dos pulmões. Então, essa é a respiração, né? Faz essa troca entre o sangue e os pulmões. A avaliação da respiração como sinal vital inclui a frequência, que são os movimentos respiratórios por minuto, né? O caráter, que é superficial e profundo, e o ritmo, que é regular e irregular, né? Então, são esses passos que tem a respiração. Então, a respiração ela é um conjunto. Ela trabalha com a frequência, com o caráter e com o ritmo. Se um tiver, como é que fala? Ele tem que estar balanceado, né? Essa troca e ela tem que estar balanceada. Se ela estiver descompensada, você não vai ter uma respiração normal. Então, tem que estar tudo equilibrado. E o método de verificar é ver. Então, você pode ver mesmo se a pessoa está respirando. Você pode ouvir ou você pode sentir. Sentir se a pessoa está respirando normal, né? E aqui são os parâmetros da respiração. Aí a gente tem para bebê, que é de 30 a 60 mRM, para criança, que é de 20 a 30 mRM, e de adulto, que é de 12 a 20 mRM, certo? Esses são os parâmetros da respiração. E o que são esses? O que significa esse mRM? mRM são movimentos respiratórios por minuto, né? Movimento respiratório por minuto. Então, isso que significa mRM. O próximo é o pulso, né? O próximo sinal vital é o pulso. O pulso é causado pela pressão do sangue contra a parede arterial e em cada batimento cardíaco. O pulso é tomado onde uma artéria possa ser comprimida contra o osso. Então, a gente pode verificar se uma pessoa tem
pulso localizando uma artéria, né? E essa artéria ela tem que ser comprimida contra o osso. Mais pra frente a gente vai falar sobre como identificar uma artéria, uma veia, né? Então, o pulso, a gente vai verificar o pulso comprimindo a artéria, né? E verifica-se, no pulso a gente verifica se a frequência cardíaca, o ritmo e o volume, né? Aí aqui a gente tem os parâmetros do pulso. Aqui é o pulso normal e a faixa etária. A gente tem, primeiro, o pulso ele é medido em BPM. O que é BPM? Batimento por minuto. Então, aqui um homem adulto, ele tem de 60 a 70 BPM, que são batimentos por minuto. Mulheres adultas, 70 a 80 BPM. Crianças acima de 7 anos, 80 a 90, de 80 a 90, né? Esse intervalo. Crianças de 1 a 7 anos, de 80 até 120. Crianças abaixo de 1 ano, 110 a 130. E recém-nascidos, 130 a 160. Então, são esses parâmetros do pulso. E da mesma forma que a respiração, o pulso de uma criança recém-nascida, né? A gente pode até fazer essa comparação. Ele é bem maior do que o homem adulto, né? A mesma coisa da respiração que a gente viu anteriormente. Então, esse é um parâmetro dos sinais vitais. O próximo passo dos primeiros socorros é o exame primário, né? Como é feito esse exame primário, né? A gente viu que o primeiro procedimento, que foi o que a gente fez, que a gente verificou, é a segurança do local. A gente viu que o local está seguro, aí a gente pode iniciar o exame primário, né? A gente falou antes de iniciar o exame primário, a gente falou dos sinais vitais. Que para a gente fazer o procedimento, para a gente entrar nesse procedimento, a gente tem que saber o que é, quais são os sinais vitais e o parâmetro, né? Por isso que a gente falou dos sinais vitais. Agora a gente vai falar do exame primário. A gente viu que é a segurança do local. E agora a gente vai fazer controle cervical e avaliação primária. Esse exame primário, ele é dividido em 5 etapas. Aí aqui são as etapas. Primeiro, a gente verifica as vias aéreas, é feita a verificação das vias aéreas. Logo após a respiração, se a vítima está respirando. Depois a circulação, o exame neurológico e a exposição da vítima, né? A gente vai ver cada um mais detalhado. Então, esse é o procedimento do exame primário. Aí agora a gente tem o exame secundário, né? O exame secundário, a gente primeiro verificar sinais vitais e iniciar o exame corporal pela região posterior e anterior do pescoço. Observem aqui na imagem que é essa região cervical aqui, né? Observando o alinhamento da traqueia, que é colocar o colar cervical. Então, vamos supor que você presencia um acidente, né? A gente fez o procedimento primário, a gente verificou a respiração, a circulação, o local do acidente, certo? Aí agora a gente vai pro exame secundário. O exame secundário é você verificar, a gente verificou, né, os sinais vitais, e iniciar o exame corporal. Como eu falei, no caso de um acidente, a pessoa está um acidente de moto, né? O motoqueiro caiu e ele está acidentado. O que você tem que fazer? Você vai fazer esse exame corporal, que é o alinhamento da traqueia, né? Que é colocar esse colar cervical. Só que, professora, a gente está passando numa estrada e a gente não tem esse colar cervical. Como a gente deve fazer esse procedimento, né? Você pode utilizar, observem aqui, que eles estão fazendo esse colar cervical, esse alinhamento também da traqueia, por meio das mãos. Eles estão utilizando as mãos para fazer esse colar cervical e para imobilizar essa parte cervical da vítima, né? Então, como eu disse, não é necessário
você ter todos os equipamentos para estar fazendo o procedimento. Não, você consegue ajudar com as ferramentas que você tem. Às vezes você não tem nenhuma ferramenta, mas você consegue ajudar a vítima, como a gente vê na imagem, né? Utilizando as mãos, né? Aí aqui é feito esse colar cervical e verificar se no crânio há fundamentos ou scalps, né? Que é o couro cabeludo e na testa. Então, a gente tem que verificar até em caso que falar fundamento, até em caso de traumas. Então, por isso que tem que ser verificado, né? Em caso de hemorragia. Então, você não vai ficar virando a vítima para verificar se ele tem algum trauma. Não. Ele está no chão, você vai imobilizar o pescoço e verificar se na parte superior, se na testa tem algum ferimento, né? Ou scalpes. Então, esse é o exame secundário. Aí aqui a imagem mostra, são profissionais fazendo os procedimentos. Aí a gente vai fazer o exame físico detalhado. O que é esse exame físico detalhado? A gente vai verificar a situação da vítima, né? A gente viu, primeiro a gente verificou, a vítima está respirando? Está respirando, então tá certo. A vítima está com circulação? Está com pulso? Sim. O local, mas antes disso a gente já tinha verificado a cena. Tá tudo certo? Sim. Então a gente vai para imobilização cervical. Por que é importante a gente fazer, a gente viu no slide anterior, essa imobilização cervical? Para evitar algum trauma, né? Ou algum dano no paciente, como na vítima, como por exemplo, se ele sofreu um acidente, que a gente utilizou o exemplo da moto, né? Ele sofreu um acidente de moto, ele fraturou a coluna. Se ele ficar fazendo movimentos, ele pode ter um dano bem grave, né? Então a gente imobiliza para evitar que ocorra um agravamento daquela situação, daquele estado da vítima, né? Então por isso que é tão importante a gente fazer esse colar cervical, porque é uma região muito sensível e dependendo do acidente, qualquer situação que você se mova, ou que você tente levantar, ou que tente fazer algum movimento, pode interferir até nos seus movimentos, né? No caso, como por exemplo, muita gente pode ficar tetraplégica devido a uma queda, aí caiu de mau jeito, ou sofreu um acidente, não podia se moveu de uma forma incorreta. Então, por isso que tem que fazer essa mobilização cervical. Aí agora é o exame físico, né? Detalhado. Como eu disse, esse exame físico detalhado, a gente já verificou todas aquelas etapas, aí agora a gente verifica se ele tem alguma fratura. Aí a gente vai examinar o ombro, que é a clavícula e a escápula, vai examinar o tórax, procurando por fraturas e ferimentos, né? Parte do tórax, se ele tem alguma fratura e ferimentos na região. Observar a expansão torácica durante a respiração. Então, você vai observar se a respiração está ocorrendo de forma correta, né? Se ele está expandindo muito ou não, ou se não está expandindo. Como a gente viu anteriormente, a respiração a gente pode ver, ouvir e sentir. Então, a gente vai ver, né, se ele está respirando de uma forma correta, por meio da expansão torácica, né? Se ele está fazendo esse movimento muito rápido ou muito lento, se ele não está fazendo movimento, né? Então, por isso que a gente tem que observar essa expansão torácica, né, durante a respiração. Então, esse é um exame mais detalhado, né? O que é importante, por fraturas e ferimentos, verificar se ele tem fraturas e ferimentos, principalmente em casos de hemorragia, né? Se ele tem alguma hemorragia, às vezes ele tem um ferimento, que a gente uma hemorragia que pode ser estancada. Então, por isso que é feito esse exame físico detalhado. Mas como eu disse, tem situações que não vai ser possível fazer esse exame físico detalhado. Vai depender da situação da vítima, né? E da situação do ambiente e do local da cena, né? Então, a gente viu todos aqueles procedimentos, deu para passar para o exame detalhado? Certo. Se não deu, se a pessoa não está conseguindo respirar, se a pessoa não está com circulação, você vai ficar procurando
uma fratura e ferimentos? Não. Você vai tentar fazer com que a pessoa volte com seus sinais vitais, né? E depois procurar esses ferimentos. Então, por isso que tem uma etapa, que tem todo um procedimento. Então, aqui é o exame físico detalhado. Aí aqui é a continuação do exame físico detalhado. A gente vai examinar os 4 quadrantes do abdômen, procurando ferimentos, regiões dolorosas e enrijecidas, né? Essas regiões dolorosas é para verificar se tem alguma fratura, né? Se tem algum problema naquele local. Então, é feita essa análise dos quadrantes, né? Os 4 quadrantes do abdômen e se está dolorosas ou enrijecidas, né? E o próximo é examinar a região anterior e lateral da pelve e a região genital. Essa região aqui, né? Região anterior e lateral da pelve e a região genital. A gente tem que fazer esses procedimentos de forma cuidadosa, até para a gente não estar expondo a vítima, né? Porque vamos supor que você presencia um acidente e queira ajudar uma vítima, né? E vai chegando de forma invasiva, a vítima está consciente e você já vai chegando e fazendo todos esses procedimentos, né? Então você tem que ter cuidado na hora de fazer esses primeiros socorros, porque às vezes você só está no intuito de ajudar, mas a vítima não vai entender, né? Eu não estou falando que a gente não vai ajudar, não, a gente tem que ajudar. A gente tem que realizar os primeiros socorros, mas a gente tem que fazer os procedimentos de forma correta e bem atento para, como eu falei, evitar que a gente faça esses procedimentos de forma evasiva, né? Então aqui a gente vai examinar a região anterior e lateral, fazendo esse exame físico todo detalhado. Aí aqui examinar os membros inferiores, né? Um de cada vez. A gente vai verificar detalhado, o próprio nome diz. Vai detalhar cada parte, né? Verificou essa parte detalhada, tudo certo. A gente verifica o outro lado, né? E depois os membros superiores e inferiores, né? Que a gente vai pesquisar a presença de pulso distal, motricidade, perfusão e sensibilidade, né? Se a pessoa está tendo sensibilidade, se a pessoa não está tendo sensibilidade, por exemplo, nos membros inferiores, né? A gente já pode ficar um pouco preocupado se realmente se acontecer alguma fratura, que ela não está com os movimentos corretos, né? Então a sensibilidade é importante por causa disso, né? O pulso, perfusão, se teve alguma perfusão nesses locais. Então, esses são os membros. E realizar o rolamento em monobloco e inspecionar as costas do paciente, juntamente com a posterior da pelve, observando hemorragia ou lesões óbvias. Então, aqui fala sobre o rolamento, né? O que é feito? Vai fazer o rolamento da vítima. Mas, como eu falei, tem que ser procedimentos com bastante cuidado. Porque vamos supor que a vítima, vou usar novamente o exemplo do motoqueiro. Ele foi acidentado e tudo certo. Ele ficou no chão, imobilizado. Você vai fazer o rolamento. Você faz esse rolamento de forma incorreta, ele pode sofrer alguma fratura ou algum dano devido ao seu procedimento de forma incorreta. Então, a gente sempre orienta a ter bastante cuidado, né? E evitar mesmo esse rolamento, porque você pode fazer esse rolamento e prejudicar a vítima, né? E depois você responder por isso. Mesmo você querendo ajudar, você tem que saber o que você está fazendo, né? Então, por isso que a gente orienta a não fazer esse rolamento. Chegou, verificou a vítima, faz a análise da vítima, ajuda, mas sem fazer esses procedimentos, para evitar o agravamento do caso, né? Então, aqui é o rolamento para observar hemorragias e lesões. E uma coisa que eu não tinha dito, todos esses procedimentos, é que em toda a situação, quando você presencia uma situação de primeiro socorro, uma situação de emergência, que necessita da sua ajuda, você tem que ligar para o serviço de emergência, para o bombeiro, para o SAMU. Então, você tem que ligar,
para o serviço de emergência, né? Você só vai fazer os procedimentos de primeiros socorros. Você não vai, dependendo da situação, você não vai conseguir resolver o caso da vítima. Então, por isso que é tão importante você ligar logo para ajuda, né? Para os primeiros socorros, ou, quer dizer, só para ligar para os primeiros socorros, não. Você vai estar fazendo os procedimentos de primeiros socorros, para você estar ligando para ajuda, né? Para o SAMU, para o bombeiro. Então, você vai fazer todo esse procedimento, mas você já ligou para os bombeiros, né? Você já ligou, já pediu ajuda, e você vai estar só monitorando, né? E verificando a situação para evitar o agravamento. Mas é bem importante, de imediato, você já ligar para atendimento, né? Se tem 1, 2 pessoas na situação, naquela cena, ou mais de 2 pessoas, vamos supor que você esteja passando num local e aconteceu um acidente com um motoqueiro. Tá você e mais 2 pessoas. Nossa, 3 pessoas. Então, uma vai sinalizar para evitar acidentes, outra liga para o SAMU e outra vai prestar os primeiros socorros, né? Então, cada um faz um procedimento. Se tem só você, liga logo para o primeiro socorro, depois verifica a cena, né? E depois vai fazer os procedimentos de primeiros socorros. Então, funciona dessa forma, né? E aqui diz o seguinte: o monitoramento e reavaliação. O monitoramento é realizado durante o transporte da vítima, devendo o socorrista reavaliar constantemente os sinais vitais e o aspecto geral do paciente. Nesse caso aqui, ele está falando durante o transporte da vítima, né? Então, esse monitoramento já é um procedimento mais avançado e mais especializado, né? Já é com socorristas, né? Ele vai fazer esse monitoramento e essa reavaliação. Então, esse é o exame detalhado. Como deve ser feito o exame detalhado, né? E, mais uma vez, repetindo. Tem situações que a gente não vai conseguir fazer todo esse exame detalhado. Tem situações que a vítima vai estar em uma situação grave que você não vai conseguir fazer esse exame detalhado, né? Ou que você pode até prejudicar. Então, não tem problema. A gente vai verificar primeiro os sinais vitais, aqueles atendimentos primários, né? Aí aqui, a gente vai falar sobre métodos de desobstrução de vias aéreas. As vias aéreas, essa desobstrução das vias aéreas é muito importante. Por quê? Está relacionado à respiração, né? E a respiração é um dos sinais vitais mais importantes, né? Então, por isso que é tão necessário, tão importante a gente verificar se tem algum objeto, né, obstruindo as vias aéreas. Porque às vezes é uma coisa simples que você pode desobstruir e a pessoa voltar a respirar normal. Então aqui a gente vai falar sobre essas desobstruções de vias aéreas, né? Aí que diz o seguinte: a causa mais frequente de alteração nas vias aéreas é a obstrução em vítimas de trauma e inconsciência. Ou seja, quando as vias aéreas elas estão obstruídas, o trauma, né, é a inconsciência, né? Então, ele já vai perdendo a consciência, né? A vítima já está perdendo a consciência. As suas vias aéreas estão obstruídas, ele já está perdendo a consciência, ele não sabe mais o que está ocorrendo, né? Então, aqui, a gente tem o procedimento para estar desobstruindo essa via aérea aqui, ó. Observem aqui na imagem, aqui a manobra, aí aqui diz o seguinte: manobra tríplice ou elevação da mandíbula. Só uma observação. Assim, pessoalmente, a gente consegue fazer a manobra, né? Mostrar como funciona. Fica mais fácil pra gente entender, né? Aqui, eu coloquei o passo a passo para estar detalhando melhor, né? Para ficar mais fácil a compreensão, né? Então, quando a gente está pessoalmente, realmente é mais fácil o entendimento. Então, por isso está bem detalhadinho. E eu espero que vocês consigam entender como é feita essa manobra, né? Aí que diz o seguinte: posicionar-se atrás da cabeça da vítima. Então, você é a pessoa que está fazendo as manobras, né? De primeiros socorros. Então, observem aqui na imagem. Você vai ficar atrás da cabeça da vítima. Verifiquem que ele está com a mão em cada lado da vítima. Você está atrás da vítima.
a vítima está aqui, você está atrás da vítima, né? Com as mãos sobre a cabeça da vítima. Aí colocar as mãos espalmadas, são as mãos abertas, lateralmente à sua cabeça. Observem que está na lateral da cabeça. Com os dedos voltados para frente, né? Então os dedos estão voltados para frente. Mantendo-se na posição neutra. Essa é a posição neutra. Aí vocês vão posicionar os dedos indicadores e médios das mãos em ambos os lados da cabeça da vítima, né? Que é aqui no ângulo da mandíbula. Então, o dedo indicador e o dedo médio, eles vão ser posicionados aqui, ó. No ângulo da mandíbula, né? No ângulo da mandíbula. Observe aqui, é o ângulo da mandíbula. Aí, posicionar os dois dedos polegares sobre o mento, que é o queixo. Vocês vão posicionar esse dedo sobre o queixo da vítima, né? E simultaneamente fixar a cabeça da vítima com as mãos. Você vai fixar, observem aqui que com as mãos, essa parte das mãos, eles fixaram, né? Pegou a vítima, aqui tem uma vítima, né? Você vai fixar com as mãos mesmo para evitar que a vítima se mova, né? Então você fixou dessa forma, observem aqui na imagem, tá fixado. Elevar a mandíbula, tá vendo? Eles estão elevando, abrindo, né, a boca, com os indicadores e médios. E abrir a boca com os dedos. Então, essa é uma manobra tríplice, né? Você está abrindo a boca para estar fazendo a desobstrução, né? Às vezes, a pessoa, ela engasgou, por exemplo, né? Ela engasgou e perdeu a consciência. Então, ela não vai conseguir te ajudar. Ela não vai conseguir informar, falar o que está acontecendo, né? Então, por isso que é feito esse procedimento. Então, você abriu a boca, você vai conseguir verificar. E a posição, ela vai ajudar, né? Porque a vítima, ela vai estar na sua frente. Você vai conseguir verificar se a vítima está com algum objeto obstruindo a via, né? Então, essa é a elevação na mandíbula ou manobra tríplice. Aí a gente tem desobstrução de vias aéreas por corpo estranho. A obstrução de vias em adulto, geralmente, a obstrução ocorre durante a ingestão de alimentos e em crianças durante a alimentação ou a recreação, né? Então, o que aqui está falando? O que são esses corpos estranhos? Pode ser alimentos ou objetos. No adulto, é mais comum essa desobstrução por meio de ingestão de alimentos. E criança ocorre também muito por meio de objetos, né? A criança, ela tem a mania de sempre estar colocando um brinquedo, uma peça pequena na boca, né? Então, ela pode causar essa obstrução. Então, aqui explica, né? O que é mais comum em criança e em adulto. E ela pode ser causada pela língua, pela epiglote, por corpos estranhos ou por danos ao tecido, né? Então, são essas formas que pode causar essa obstrução.